Olha o capítulo de número 1 de 2 João. 2 João. Verso número 7. Porque já muitos enganadores entraram aonde? No mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. O tal é enganador e o anticristo. Era muito comum ali naqueles períodos, os primeiros 35, 45 anos, começar a surgir pessoas com a teologia de que a encarnação de Cristo não era real, e nem a sua morte. Paulo combate isso em Coríntios. João começa a combater aqui também, de que alguns dizem que Jesus não vem em carne e tal. Olha o verso número 10. Se alguém vier ter convosco e não trazer esta doutrina, não o recebais em casa, e nem tampouco saudeis. Isso parece ser arrogante, não parece? Ele está falando assim, não tá partilhando com você da doutrina de Cristo? Sai fora. Veio trazer para você que não é doutrina de Cristo. Você sentou, chegou no ambiente, uma festa, foi convidado para uma festividade de uma denominação, o pregador começou a falar coisas que não diz as Escrituras. As Escrituras diz assim, dê linha. Paulo diz com todas as palavras, sai quebrando. Sai quebrando. Não sei como é que isso ficaria em grego, mas é assim. Sai fora da linha. É isso que ele está dizendo. Verso número 11. Porque quem o faz o quê? Saúda, tem parte. Ele está dizendo, se você ficar cumprimentando e convivendo com aquele que ensina errado já é um problema, aí tem gente, cristãos que ouviram a verdade e que vão frequentar os seus ambientes. Vão frequentar os seus ambientes e vai achar que isso é comum, porque faz a regra do percentual. Não, fala errado? Fala, mas fala certo de vez em quando. Essa não é o princípio das Escrituras. A característica de um falso profeta, de um falso ensino, esse falso profeta é abrangente, ele é o pastor, ele é o pregador, ele é o itinerante, ele é o tal do professor, ele pode ser qualquer um. Características bem específicas para a igreja conseguir discernir isso e julgar, que é o papel da igreja, é julgar em análise. Característica, através dos seus sinais, ele conduz o povo ao erro. Lembra do que nós lemos em Mateus 24, que muitos falsos profetas viriam? Lembra disso? Olha o que diz Deuteronômio 13. Deuteronômio 13. Verso de número 1. Quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder que o tal sinal ou prodígio de que te houver falado dizendo, vamos após outros deuses que nós não conhecemos e servi-los, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor o vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e Ele vos achegareis. Então ele está dizendo, se alguém chegou e começou a contar alguma coisa que viu, fulano de tal foi no inferno 7 vezes,
Aonde ele encontrou esse elevador? Primeira pergunta. Como que ele desce, como que ele volta? Segunda pergunta. Essa é a grande questão. Eu sei que existe descida, nunca vi volta. Não tem caminho de volta, caminho de ida. Lembra lá do rico e o Lázaro? Não a novela, a parábola. A novela não é bíblica, é heresia, é mentira. Lembra? Diz assim, deixa que alguém volta para lá. Eu falo assim, olha, eles já têm os profetas e Moisés. Ou aí eles têm que ouvir os profetas. Ele está falando das escrituras. As escrituras, olha para você ver, as escrituras falam, olha, que ele vai lançar nas trevas eternas, Mateus 25, que ele vai lançar Satanás e os seus anjos, né, lá para o inferno, preparado para Satanás e seus anjos, né, que todo aquele que não obedecia às Sagradas Escrituras. Apocalipse vai dizer que ele levou o inferno, a morte, o falso profeta, a besta e lançou, e todos aqueles que não creram, guardaram a palavra de Deus, lançaram no fogo eterno, que é a segunda morte. As Escrituras dão testemunho disso, Cristo dá testemunho disso. Aí agora vem alguém, vai no inferno, sei lá, 20 vezes. 20 vezes, eu acho que já chega, eu imagino ele chegando e falando, ô diabo, ô pessoal, beleza, só vim ver como é que vocês estão. E o pior é que vende, as pessoas dão testemunho disso, né? Os ex-bruxos, que deu de ex-bruxo, ex-rapper, é tudo. Só que no final aqui, ele começa a dizer assim, eles vão fazer sinais, os falsos mestres, eles vão fazer sinais, e no final, eles vão conduzir ao erro. Eles vão começar a levar para aquilo que não é a sã doutrina. Entenda, não é coisa escancarada para o leigo entender. Vê de uma vez, lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, nós lemos, encobertas e heresias. São encobertas por quê? De que forma? Encobertas não sobre a verdade, encobertas sobre a ignorância do leigo. Encobertas heresias. Eu vou contar uma situação que eu tinha pouco tempo de crente, bem pouco tempo de crente, estava num culto e um pregador começou, a pregação era sobre Jó. No meio da pregação ele fala assim, que quando Satanás, né, Deus pergunta, de onde vem Satanás? Ele é de rodear a terra. O pregador disse assim, aqui nós vemos a relação íntima e pessoal que Deus tinha com Satanás. Satanás é inimigo da humanidade, mas sempre manteve uma boa relação com Deus. Eu olhei e falei assim, ele não veio só de rodear a terra não, esse bicho está rodando por aqui também. Esse bicho está rodando esse negócio. Veja, ele começou a falar que Satanás e Deus eram amigos. Na hora eu falei assim, não, isso está errado. Questionei o pregador, só que era um neófito. Falei assim, mas como que a Bíblia chama ele de adversário? Como que as Escrituras, como que ele lançou como que ele pode ser amigo de alguém tão vil? Se para ser meu amigo ele teve que me regenerar, se eu era inimigo. Então ele está indo contra o próprio propósito. Então, para salvar o pecador, eu tenho que regenerar, mas para o diabo eu sou amigo. Era incoerente, mas sabe o que acontece? Olha o que eu ouvi no dia. Os irmãos falaram, que mensagem, nunca parei para pensar nisso. Eu assim, assustado, você nunca parou para pensar nisso? E eu mostrei meu questionamento, eu ouvi de um membro na hora falando assim, ô irmão, você quer discutir com um irmão que tem não sei quantas teologias? Eu falei, uai, novo na fé, então quer dizer que essas coisas não podem ser questionadas. Não pode ser questionada.
inúmeras outras coisas, né? Tem aí pregador aí, ó, hereges, ovacionados pela instituição religiosa, já falou que Jesus é rico, tem casa na praia. Outros falando que todo crente tem que ser patrão, não pode ser empregado. Como que seria uma terra cheia de patrão? Ninguém seria patrão, não tem empregado. Patrão é só patrão quando tem empregado. Se todo mundo for crente, se todo crente for empregado, ou for patrão, quem vai ser empregado? Não faz nem sentido lógico. Deuteronômio, capítulo de número 18, vamos avançando aí. Nós estamos descobrindo mecanismos. Capítulo de número 18. Verso de número 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou lhe falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Profetizou coisas que não é conforme as Escrituras. Vou tentar exemplificar para uma mente mais simplista. Você vai ver muito pregado, muito profeta, olha, eu vejo um anjo deixando com a bandeja na mão, uma espada, um cordel, sei lá. Você vai ver, aí você diz, mas tá, sobre qual princípio escriturístico isso está sendo aplicado? As Escrituras corroboram isso, notifica esse tipo de ação entre a igreja, resultado prático de tal visão, o que isto opera e no que isto favorece ao desenvolvimento, ao amadurecimento, ao aperfeiçoamento, ou até mesmo fortalece a justificação da igreja, ou redime e neutraliza a força do pecado no homem pecador. Aonde estas coisas operam? Em nada. Agora deixa eu te falar do efeito dominó sobre essas coisas. Aqui, ó, para você entender, você que acha que pode ficar navegando nas instituições religiosas e ficar garimpando. Vamos pegar um pregador que fala que Jesus era milionário. A instituição reconhece ele como um pregador de Deus, não reconhece? A essa instituição, você frequenta ela. Aí você fala assim, não, eu não acredito no que ele diz. Não acredito? É heresia o que ele diz? É. É uma heresia? É. Pois bem, notificado. Ele é um herege? É. Tem alguém que reconhece que ele é autoridade espiritual? Tem. Você está debaixo desse que alguém reconhece? Tá. Então você está aliançado a isso. Vou pegar, tipificar outra situação do Chaves. Seu Madruga pega na rede de fio desencapado. Vem a dona Florinda pega na mão dele. Vem o seu Barriga pega na mão. Está vendo? É a mesma coisa. Então, se você está dentro de uma instituição religiosa, aí você fala assim, não, mas aqui é moderado. Mas espera aí, cava qual é a hierarquia. O que está sendo instruído por outros que ela aprova? Então, essa instituição tem um amém dela para esse indivíduo. Como que ela não teria o amém? Opa, não ensina essas coisas. Não vou continuar ensinando. Então, sai de nós. Tem essa ação? Não, continua entre eles. Aí a pessoa continua aceitando as regras institucionais dali, ela está ligada também a estas coisas. Tem que desvincular disso. Ele diz, ó, aparta-te dos tais. Apocalipse diz, sai dela, povo meu. O que mais nós precisamos de informação para isso? Tolerar, não, a síndrome desse falso profeta é, a primeira, que nem nós lemos em Deuteronômio 13, através de seus sinais, conduzir as pessoas aos erros. Segunda coisa, Deuteronômio 18, 20 ao 22. Aí continua aqui, ó, verso 21. E se disseres em teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Não é a grande pergunta?
Verso número 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra, se não cumprir e nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou, e o tal profeta não tem temor dele, de Deus. Vou falar de uma outra situação que eu vivi. Eu lembro que eu congregava muitos anos atrás, em uma denominação pentecostal, quando eu era novo na fé, e a situação era o seguinte: no dia lá de rebuliço é bagunça, mas é um nome bonito para falar de bagunça, o pregador falou assim, virou para um senhor e falou: eu te vejo indo para a África, arruma suas malas, são 6 meses. O irmãozinho, eu acho que nunca tinha saído de Parque São João, fez foi as malas. Agora eu vou pregar nas nações. Os meses foi chegando, né? Borboleta na barriga, ele todo ansioso, chegando, 6 meses nada. Eu acho que ele nem sabia que precisava de passaporte, ele só arrumou a mala. Passou 6 meses nada, 7 meses, 8 meses, 1 ano. Um belo dia ele encontrou esse pregador num outro lugar, esse pregador profetizando. Olha o que aconteceu. Aí falou: pregador, você falou que eu ia viajar em 6 meses para a África e tal. E no dia que ele falou, a gente caiu, voou, grudou no teto, foi uma loucura. Nesse dia, o cara reclamou para ele: mas peraí, eu não ia. Ele falou assim: irmão, você esqueceu o que diz a palavra? Que 1000 anos para Deus é como um dia? O pior é que esse senhor já tinha seus 60 anos. Hoje ele já é falecido. Eu sei que ele é falecido. Mas ele aguardou. Eu tive uma outra situação. Pra você ver como é que é o cenário. Eu frequentei esses lugares. Eu sei do que eu estou dizendo. Vocês estão aqui, provavelmente já frequentou. Eu lembro que eu fui numa vigília. Eu conheci um irmão que congregava comigo na época. Pensa num cara ciumento. Ele não deixava a sombra dele abraçar a esposa. O cara ciumento. Aí ele estava lá na vigília comigo, a profeta. Aí a profeta revelava por foto. Que nem macumbeiro mesmo, sabe? Tinha que pôr na mesa para ela, aí a profeta pegou, olhou para a foto e disse assim: o que é essa mulher? Eu falei: não é profeta? Já tinha que saber, né? Tá bom. Aí falou assim: não, é minha esposa. Ela deu uma rajada de língua estranha, falou assim: não é boa bisca não, já está te traindo. Esse irmão começou a suar, ele parecia um vulcão, parecia que tinha estourado um cano. Ele começou a suar e eu estava longe. Ele chegou lá para mim: nós temos que ir embora agora, e que esse mundo vai ficar pequeno e não sei o quê. O que foi? Aí foi aquela coisa toda, tal, uma foto na minha carteira, e falei: então, vai revelar para mim. Eu fui e coloquei na mesa. Falei: quem que é essa pessoa? Eu falei assim: minha namorada. Eu falei: sua namorada? Eu falei: também não está fazendo coisa certa com você não. Eu falei: não é possível, você está com outro. Eu falei assim: não, impressionante, é a foto da minha irmã. Era a foto da minha irmã. Eu falei com meu irmão: vamos embora daqui. Veja, e sem contar as outras profecias genéricas: eis que te digo que entrarei lá naquele lugar e farei aquela obra lá naquela casa, vou fazer aquela obra naquela pessoa, vou te dar aquela vitória. Não é assim? Ou eis que te separei para uma grande obra. Não foi assim? Todo mundo. Vocês que já estão aqui, já recebeu profecia assim? Alguém já recebeu profecia assim? Foi chamado para uma grande obra. Você faz parte de uma nova geração. Então, se disser e não cumprir, é falso. Falou, não cumpriu.
Das 100, falou uma que não cumpriu. Quem pode fazer isso é a mãe de Ná. A mãe de Ná tem todo o direito de falar que um shopping vai cair num dia e depois falar o número da Mega Sena e não dá certo. Ela tem todo o direito, porque ela não fala isso no nome de Deus. E acredita quem quiser. Concorda? Agora, alguém que fala que, segundo as Escrituras, ele que diz que é crente, não tem o direito de jogar adivinho. Eles contradizem as Escrituras, como nós lemos Isaías capítulo de número 8, verso de número 20, contradiz as Escrituras, se falam, não é conforme as Escrituras, que nem nós lemos 1 Timóteo capítulo de número 6, verso de número 3, lembra? Que não é conforme as Sagradas Letras. Mateus 7, 18 ao 20, eles dão maus frutos. A obra deles contradiz a natureza de Deus. Eles dão mau fruto, o fruto é ruim, são gananciosos, são corruptos. Um convívio mais de perto vai trazer obra contra a verdade, vão mentir, vão contradizer a verdade. Eles não produzem um fruto real, legítimo, condizente com aquelas coisas. Uma que poucas pessoas reparam é a politicagem que eles fazem. São bem aceitos por todo mundo. Aí em Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6. O verso de número 26. Ai de vós, quando todos os homens falarem o quê? Vocês estão em Lucas comigo aí? Lucas 6, 26? Ai de vós, quando todos os homens falarem o quê? Bem de vós. Porquanto assim faziam os seus pais a quem? Aos falsos profetas. É o menor. É levado nas passeatas, a classe política aprova, a classe artística, todo mundo, né? Olha o que o Senhor Jesus diz assim, ó, vocês serão odiados de todos os povos. Ele diz assim, detestaram a mim, vão detestar vocês também. O evangelho é negado pela sociedade, claramente. Então, o falso profeta, ele tem essa capacidade de ter essa ação linear. Classe política aprova, classe artística. E aí ele tem uma aceitação coletiva. Agora, 1 João, capítulo de número 4, o verso de número 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. O que isso quer dizer? Confessa que Jesus não vem em carne. Tem gente que acha que é quando fala assim, não, é alguém que vai dizer assim, não, Jesus não vem em carne. Os ímpios, os ateus dizem isso. Alguns agnósticos também declaram isso. Não, isso não é bem assim não, Jesus não vem em carne, ou Jesus não era filho de Deus. É um negacionismo geral na sociedade. Porém, como que entre o povo de Deus nós teremos uma mensagem de alguém que diz assim que Jesus não vem em carne? Do mesmo forma que nós temos mensagens de pessoas que dizem que Jesus não vai voltar, só que não diz que Jesus vai voltar. Por exemplo, vou exemplificar. A igreja não tem que se preparar para a vinda de Cristo? Toda vez as instituições religiosas estão se preparando para um novo ano. Não é assim?
2020, o ano da conquista, 2019, o ano da vitória, 2019, o ano da dupla honra. Cada igreja é um ano de alguma coisa. E não tem expectativa notória da vinda de Cristo. Aí você pergunta para eles, você crê que Jesus vai voltar? O pastor diz, amém, Jesus vai voltar e tal, mas 2020 vai ser um ano da vitória. Eles estão vendo o ano todo. Eles dizem que Jesus vai voltar, mas o ano todo já está na cabeça deles que vai ser pura vitória. Isso é negar a vida de Cristo. Como negar a manifestação de Cristo em carne? Simples. Se nega que a obra da cruz opera a regeneração, logo se nega que esse Cristo veio em carne para operar. Então, qualquer doutrina que não enfatiza a justificação está negando a manifestação de Cristo em carne. Olha o que João diz. E o Verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Negar o Verbo é negar a graça e a verdade. Quando qualquer doutrina não enfatiza, fortalece, insiste na verdade e na obra da graça, já negou o Verbo em carne. Então prega-se de qualquer coisa, menos da cruz de Cristo, a redenção, a remissão, a regeneração, o arrependimento das obras mortas, a ressurreição do corpo, a obediência. Se não insiste nisso, negou Cristo em carne. E essas são uma das evidências de uma geração de falsos profetas. Agora, onde eles estão? Eles estão nas rádios, eles estão na TV, eles estão nas grandes instituições. E como que as pessoas lidam com eles? Relativizando os seus ensinos. Ah, falou uma coisa errada, mas agora está falando uma coisa certa. É um bate-assopra. Então, não adianta nós estudarmos sobre os dons espirituais, não adianta a gente falar sobre como que esse dom opera, qual que é essa dispensação, como é que a Escritura diz isso, se a gente não olhar, isso não ser um rasgar de véu, que nos aponte a perversidade dessa geração e que nos faz apartar desse sistema religioso. Nenhum ensino é legitimamente bíblico se não apontar para você claramente a perversidade do pecado. O ensino tem que nos espantar, porque ele desnuda os nossos olhos. Você passa a enxergar, você só aprendeu de verdade, como você passa a enxergar, você só aprendeu alguma coisa quando você se espanta do absurdo, do erro, do engano. Tem muita coisa que já está matando mais do que coronavírus há muito tempo, e boa parte delas surgem dos falsos ensinos que o Senhor Jesus enfrentou aos fariseus e os hipócritas, dizendo para eles, olha, vocês não entram e trabalha também para que o resto também não entre no reino. Essa é a grande questão. Então, para que aprender? Matar a curiosidade? Não. Imunidade, apartar o engano, julgar. A igreja precisa julgar. Julgar não de sentenciar, mas julgar de chegar à conclusão, análise, resultado. Aparta do engano. Não tenha parte com isso. Se você não entender isso, você vai fletar com o engano. Você vai relativizar a verdade. Você vai achar que uma fonte pode ali arrotar um pouco uma fonte ruim de uma água podre pode arrotar alguma coisa boa. Eu volto a dizer, se você considera esse tipo de relativismo, então não jogue a carne de 5 dias atrás fora, mistura ela com a nova, coloca 50%, porque metade da carne do seu prato vai estar bom. Não joga o café de 3 dias que está na garrafa, completa ele com o novo.
Sabe, não joga aquele arroz que está lá, aquele feijão que já está branco, que está em cima do fogão lá que você esqueceu. Não joga fora não. Vai cozinhar um novo bom na panela de pressão, tira ele bem soltinho e mistura lá. Vai resolver o problema do feijão velho? Não resolve, irmãos. Não resolve. Pega um leite azedo lá que estava fora da geladeira e completa com 2 dedos de leite bom e bebe. Todo o ensino que eu tenho insistido com vocês é para que eu fique alerta com essas coisas, vocês fiquem alerta comigo, eu fico alerta com vocês. Nós não podemos fletar com engano. Você já parou para pensar no privilégio que nós recebemos? Que graça de poder olhar e falar assim, julgar. Enquanto está falando errado? Não, peraí. Eu posso intervir? Não pode, então tchau. Está falando errado, está ensinando errado. Posso dizer? Não, não pode. Aqui é a autoridade pastoral suprema. Acabou. Não pode questionar? Não, não pode questionar. Acima de mim é só papai. Né? Se for essa a regra, aparta-te dos tais. Sai dela, povo meu. Por que é muito comum as pessoas voltarem a essas corrupções religiosas? Você tem crente voltando, descendo no inferno? Por que não voltar às velhas coisas? É a mesma coisa que um cachaceiro parou de beber. Eu conheci um cara, eu vou só parafrasear aqui para poder finalizar com vocês. Eu conheci essa pessoa, é um caso real. Ele já faleceu. Ele era alcoólatra, teve problema de saúde grave. O médico falou com ele assim, você não pode beber mais. Isso aplica de várias formas, até para a vida de pecado e para a vida religiosa. Ele não podia beber mais. Aí o que ele fazia? Ele ia para o bar. O pessoal bebia, sabe o que ele fazia? Ele só cheirava o copo. Aí falou, você não pode beber mais? Não pode não. Onde ele estava todo dia? No bar. Ele parou de beber? Parou de beber. Ele odiava beber? Não. Mas ele parou de beber? Parou de beber. Sabe o que aconteceu um dia? Um belo dia? Ele não suportou mais cheirar o copo. Ele encheu o copo. Bebeu uma. Aí não morreu. Bebeu 2. Não morreu. Aquele que ia lá fletar com o copo, só chegar lá, não, só vim dar uma cheirada. O que você está cheirando aqui? Só vim dar uma cheirada. O que aconteceu depois? Bebeu e morreu. A recomendação bíblica é identificar o falso ensino e se apartar. É regra, é via de regra. Identificou, apartou. Identificou, apartou. Se identificou, relatou, informou, questionou. Aquilo não foi nem sequer discutido nas instituições religiosas, não é? Faz um teste. Um dia o seu pregador lá, o pastor, ensina qualquer coisa lá equivocada. Chega e corrige. Fala, não, pastor, eu só quero tirar uma dúvida. Né? Fala humildemente, vossa soberanidade. Excusa a minha ignorância. Né? Excusa a minha ignorância. Data vênia, quero agora pressupor que o seu ensino não se aplica devidamente ao contexto escriturístico. Tenta dar uma pompada para ele, ver se vai adiantar. Não vai. Porque não é passivo dessas coisas. Então, identifique o falso. Aprender sobre o que as Escrituras dizem, os dons espirituais, não é para você suprir curiosidades, é para você gerar imunidade. Imunidade. Escudo da fé, espada da palavra é imunidade, ok? Agora eu queria orar com vocês e com os que estão aqui, pedir ao Senhor que nos dê capacidade e sensibilidade de compreender e julgar conforme a justiça. Pai, o Senhor é grandioso, Deus. O Senhor é magnífico. E o Senhor é cuidadoso.
Ó Pai, eu peço ao Senhor que oriente a igreja, oriente ao meu irmão, a mim, para que possam provar, compreender e que possam vivenciar, ó Pai, essa imunidade contra tudo o que é enganoso. Dê a eles experiência com a verdade, conhecimento, apuração, confiança na verdade. Que eles não duvidem das Escrituras. Que ele não duvide do que a palavra diz. As Escrituras, ó Deus, é para nós essa base, Pai. Eu peço agora, Deus, que cada um desses irmãos que aqui estão comigo, em sua casa, aqui nesse local, comulguem desse cuidado de serem imunizados contra o engano, o erro e o tropeço. Pai, eu peço ao Senhor, dê entendimento e que eles possam olhar e ter os olhos abertos contra todo engano. É o que eu te peço, pelo poder do teu Santo Espírito e pela tua palavra, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.